Você já percebeu como o tempo parece andar diferente depois dos 70? Às vezes a gente se pega lembrando de como conseguia fazer tanta coisa num só dia e hoje, só de subir uma escada ou carregar uma sacola mais pesada, o corpo já pede um descanso. Mas sabe de uma coisa? Isso não é sinal de fraqueza. É apenas o corpo dizendo: ei, desacelera um pouco, eu já vivi muito, agora preciso de mais cuidado. Chegar aos 70 é como entrar numa nova estação da vida. O inverno, com seu ritmo mais calmo, também tem beleza. É o tempo de apreciar o que foi plantado, de saborear as pequenas alegrias e de entender o corpo de um jeito mais gentil. Só que muita gente se assusta com as mudanças naturais que vêm junto com a idade. O coração bate um pouco mais devagar, os músculos já não têm a mesma força e o sono parece mudar completamente. Mas tudo isso faz parte de um processo natural, e quanto mais a gente entende o que está acontecendo dentro do corpo, mais fácil fica cuidar dele da forma certa. Por exemplo, você sabia que a partir dos 70 o metabolismo desacelera bastante? Isso quer dizer que o corpo gasta menos energia para manter as funções vitais. Por isso, às vezes aquela comidinha que antes não pesava em nada, agora causa um desconforto, um inchaço ou até aquele sono logo depois do almoço. Não é culpa sua, é o corpo funcionando num ritmo diferente. E tudo bem. O segredo está em se adaptar e não em brigar com o que é natural. Comer menos, mas com mais qualidade. Se movimentar mais, mas sem exageros. Cada pequeno ajuste faz diferença. E tem outra coisa que muda: os músculos. A partir dos 70, o corpo perde massa muscular de forma mais acelerada, algo que os médicos chamam de sarcopenia. Mas não precisa se assustar com o nome complicado. Em palavras simples, se a gente para de se movimentar, os músculos vão enfraquecendo. É como uma planta que precisa de sol e água. O corpo também precisa de estímulo, e o movimento é a forma de lembrar ao corpo que ele ainda é vivo, útil e capaz. Caminhar, alongar, dançar, cuidar do jardim, levantar e sentar sem apoio, tudo isso são pequenas ginásticas diárias. Quando a gente mantém o corpo em movimento, o coração também agradece. E por falar nele, o coração é um verdadeiro guerreiro aos 70. Ele já bateu bilhões de vezes, bombeando sangue para cada célula do corpo sem descanso. É natural que com o tempo ele queira um pouco mais de cuidado. Por isso é tão importante observar a respiração, fazer exames regulares e respeitar os limites. Não é fraqueza parar para descansar, é sabedoria. E quem chega aos 70 tem muita sabedoria acumulada. O problema é que às vezes a gente se cobra demais, querendo fazer o mesmo que fazia aos 40. Só que o corpo já não quer velocidade, ele quer qualidade de vida. Outra mudança comum é a sensibilidade à temperatura. Muita gente nessa idade sente mais frio do que antes, mesmo quando os outros dizem que nem tá tão gelado assim. Isso acontece porque o corpo perde parte da camada de gordura que ajudava a manter o calor. Além disso, a circulação pode ficar um pouco mais lenta, o que faz com que o corpo aqueça menos. Então não se sinta envergonhado por usar uma manta a mais ou tomar um chazinho quente, mesmo quando o dia parece normal. Isso é autocuidado, não frescura. E falando em circulação, é importante saber que as veias e artérias também mudam com o tempo. Elas ficam menos elásticas e o sangue pode ter mais dificuldade para circular. É por isso que o inchaço nas pernas e nos pés se torna mais comum. Um pequeno hábito, como elevar as pernas por alguns minutos todos os dias, pode ajudar muito. E se você puder fazer uma caminhada leve, ainda melhor. Outro ponto que costuma surpreender muita gente é o sono. Depois dos 70, ele muda completamente. As pessoas costumam dormir menos horas e acordar mais vezes durante a noite. Às vezes acham que têm insônia, mas na verdade é apenas o corpo com um novo ritmo. O importante é respeitar esse ciclo, evitar telas antes de dormir e criar um ritual de relaxamento. Um banho morno, uma leitura leve, uma música tranquila. E claro, tem algo que a gente não pode esquecer: o cérebro também passa por transformações. A memória pode falhar de vez em quando, os nomes podem escapar, e às vezes a gente entra num cômodo e esquece o que foi fazer ali. Isso é normal. O cérebro, assim como o corpo, precisa de treino e carinho.
conversar, aprender coisas novas, fazer palavras cruzadas, lembrar histórias antigas, tudo isso é como exercício para a mente. O importante é não se entregar à ideia de que envelhecer é sinônimo de parar, porque não é. Envelhecer é mudar e se adaptar com sabedoria a essas mudanças. Aos 70, o corpo fala mais devagar, mas ainda fala. E quando a gente aprende a ouvir, descobre que ele ainda tem muito que ensinar. Então, antes de pensar que está ficando velho demais para certas coisas, lembre-se que você chegou até aqui. 70 anos de histórias, risadas, desafios, superações. O corpo pode mudar sim, mas a alma, essa continua curiosa, viva e cheia de vontade de sentir a vida. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando, porque o que vem agora é ainda mais interessante. Sabe o que é curioso? Mesmo com todas essas mudanças, o corpo ainda guarda uma incrível capacidade de adaptação. Ele é como uma árvore antiga. Pode até ter o tronco torto e as folhas mais finas, mas continua firme, com raízes profundas e cheias de vida. Aos 70, o corpo pode não ser o mesmo de antes, mas ainda é uma obra maravilhosa da natureza. O que acontece é que muitas pessoas olham para o envelhecimento como um fim, quando na verdade é apenas um novo capítulo. E um capítulo que pode ser vivido com leveza, se a gente entender o que está por trás dessas transformações. Por exemplo, muita gente começa a sentir mais dor nas articulações, nos joelhos, nas costas, nas mãos. Isso é resultado do desgaste natural das cartilagens, que funcionam como almofadinhas entre os ossos. Quando elas se desgastam, o atrito aumenta, e aí vem o incômodo. Mas há um segredo aqui. O movimento certo pode aliviar muito essa dor. Caminhar devagar, fazer exercícios de alongamento e fortalecimento, ou até praticar hidroginástica, tudo isso ajuda o corpo a se manter ágil e flexível. O grande erro é parar de se movimentar por medo da dor, porque o corpo entende o que você faz. Se você o mantém ativo, ele responde com mais força. Se você o deixa parado, ele enfraquece. É como um carro que fica muito tempo na garagem. Quando você tenta ligar de novo, o motor engasga. Outro ponto que muda bastante é a pele. Ela vai perdendo colágeno, fica mais fina, mais seca, e as rugas aparecem com mais facilidade. Mas, sinceramente, cada ruga é uma história. É o mapa daquilo que você viveu. Risadas, lágrimas, momentos de superação. Ainda assim, é importante cuidar dela, não por vaidade, mas por saúde. Beber água, hidratar, usar protetor solar, tudo isso ajuda a manter o conforto e a elasticidade. E tem algo que pouca gente comenta: o sistema imunológico também muda. Ele fica um pouco mais lento, o que significa que o corpo leva mais tempo para reagir a infecções e para se recuperar de doenças. É por isso que as vacinas e as consultas de rotina são tão importantes nessa fase. Não é exagero, é cuidado. O curioso é que o corpo vai dando sinais discretos, quase como sussurros antes de qualquer problema maior aparecer. O desafio é aprender a escutar esses sinais. Aquela tontura leve, a falta de apetite, a alteração no sono, o inchaço que vem e vai, tudo isso é o corpo tentando conversar com você. E quando a gente escuta, consegue agir a tempo, antes que vire algo sério. Agora, tem uma parte do corpo que merece um carinho especial: o sistema digestivo. Aos 70, ele trabalha num ritmo mais lento, a produção de saliva e enzimas diminui, e o intestino também pode ficar mais preguiçoso. É por isso que, às vezes, o desconforto abdominal, o intestino preso ou o refluxo se tornam mais frequentes. Pequenas mudanças na alimentação fazem uma grande diferença. Comer devagar, mastigar bem, incluir frutas, verduras e alimentos ricos em fibras. E já que falamos de alimentação, o paladar também muda. Muitos alimentos passam a ter um sabor diferente e o apetite pode diminuir. Algumas pessoas até acham que perderam o gosto de comer, mas não é isso.
É o corpo pedindo comidas mais leves, mais naturais. Sabe aquele prato simples, feito com calma, com temperos de verdade? Ele faz muito mais bem do que algo industrializado, cheio de sal e gordura. Mas o ponto mais interessante de tudo é que mesmo com essas mudanças, o corpo ainda busca o equilíbrio. Ele se ajusta, compensa e encontra novos caminhos para funcionar bem. É por isso que é tão bonito ver pessoas com 70, 80, 90 anos caminhando, sorrindo, dançando, cuidando da casa, da família, da horta. Isso mostra que o corpo humano é resistente, mas também inteligente. Agora, tem uma coisa que poucos percebem. A relação entre o corpo e a mente fica ainda mais forte nessa fase da vida. Quando a cabeça está leve, o corpo responde melhor. Quando a mente está triste, o corpo sente. Ansiedade, solidão, tristeza, tudo isso pode se transformar em sintomas físicos, dores, cansaço, falta de energia. Por isso, cuidar do corpo passa também por cuidar das emoções. Ter com quem conversar, rir, participar de grupos, manter uma rotina de fé ou espiritualidade, tudo isso fortalece o sistema imunológico, melhora o humor e até o funcionamento do cérebro. E falando em cérebro, vale lembrar que ele é como um músculo, precisa de treino. Aos 70, é natural que a memória imediata falhe um pouco. Esqueceu onde colocou os óculos, o nome de alguém ou o motivo de ter ido até a cozinha. Mas quanto mais você estimula o cérebro, mais ele se mantém ativo. Ler, ouvir músicas, assistir a filmes, aprender algo novo, seja crochê, jardinagem ou até mexer no celular, tudo isso é como um exercício mental. É assim que o cérebro cria novas conexões e se mantém jovem. Mas tem um detalhe fundamental: o descanso. O corpo de quem tem 70 precisa tanto de movimento quanto de pausas. Dormir bem, repousar durante o dia, respirar fundo, tudo isso ajuda a recuperar a energia. Às vezes, a gente acha que precisa fazer muito, mas na verdade o corpo só quer que a gente o trate com respeito. Envelhecer bem não é se livrar das mudanças, mas aprender a conviver com elas de forma gentil. É aceitar que o corpo está diferente, mas ainda é seu, e continua sendo seu maior aliado nessa jornada. E é sobre essa parceria entre corpo e mente que a gente ainda vai conversar um pouco mais. Porque há um lado surpreendente dessa história que mostra o quanto ainda é possível viver com força, alegria e propósito, mesmo depois dos 70. Você já percebeu como, quanto mais o tempo passa, mais o corpo parece nos ensinar sobre paciência? Aos 70, ele já passou por tantas fases, enfrentou tantas histórias, tantas alegrias e desafios, e mesmo assim continua ali, firme, fazendo o que pode todos os dias. É como um velho amigo que só pede uma coisa em troca: cuidado. Mas o mais bonito de tudo é que quando a gente começa a entender o corpo, em vez de lutar contra ele, a vida fica mais leve. É como se a gente finalmente aprendesse a dançar no ritmo certo, e cada passo dessa dança tem um significado. Veja só, o coração, por exemplo, trabalha um pouco mais devagar nessa fase, mas ele continua sendo o motor da vida. Cuidar dele não é só evitar doenças, é também cultivar emoções boas, porque o coração sente o que você vive. Quando você se cerca de amor, de risadas, de gratidão, o corpo inteiro responde. Há estudos que mostram que pessoas felizes têm menor risco de problemas cardíacos. Mas mais do que isso, é o corpo mostrando que emoção e saúde caminham juntas. O mesmo vale para o cérebro. Ele precisa de novidades, mas também de calma. Muita gente acredita que aos 70 não vale mais a pena aprender nada novo. Mas é o contrário, é justamente agora que o aprendizado tem o poder de manter a mente viva. Pode ser algo simples, aprender uma música nova, usar o celular de um jeito diferente, tentar pintar, escrever ou fazer palavras cruzadas. São pequenas faíscas que mantêm a chama acesa.
E o corpo, ele sente quando a alma está animada. É impressionante ver o brilho nos olhos de quem descobre que ainda tem sonhos, planos, vontade. A ciência mostra e a vida confirma. O entusiasmo é um dos melhores remédios para o envelhecimento. Mas também é importante lembrar que o corpo precisa de pausas. Aos 70, não dá mais para viver como se tivesse 30, correndo o tempo todo. O segredo está no equilíbrio, movimento e descanso, esforço e cuidado, ação e pausa. Tem gente que se culpa por precisar desacelerar, mas isso é bobagem. A lentidão pode ser um presente. É ela que permite saborear o café da manhã sem pressa, reparar na beleza de uma flor, ouvir uma boa música com atenção. Quando o corpo diminui o ritmo, ele está te convidando a viver de um jeito mais consciente, mais inteiro. E sabe o que é ainda mais interessante? O corpo, mesmo com todas as mudanças, continua se renovando. As células se regeneram, os músculos se fortalecem quando usados, o cérebro cria novas conexões quando é estimulado. É a prova de que a vida não para de acontecer, mesmo depois dos 70. A verdade é que o envelhecimento não é uma sentença, é uma transição. O corpo muda, sim, mas a essência continua a mesma. A sua risada ainda é sua, a sua maneira de enxergar o mundo ainda é única, a sua presença ainda faz diferença na vida de quem está por perto. Muitas vezes, o que causa medo nessa fase não é o corpo em si, mas o olhar que a gente coloca sobre ele. Quando nos olhamos com carinho, em vez de crítica, percebemos que ainda há tanta beleza. A pele enrugada mostra que você viveu. As mãos com marcas revelam quantas vezes você cuidou, trabalhou, acolheu. O cabelo branco é o reflexo da sabedoria que o tempo te deu. E é bonito perceber que o corpo continua sendo um companheiro fiel. Mesmo com dores, com limitações, ele está ali, fazendo o possível para te manter de pé, respirando, caminhando. Ele não desistiu de você, e você também não deve desistir dele. Então, cuide do seu corpo como quem cuida de um amigo antigo. Dê a ele o que ele precisa: alimento bom, sono tranquilo, um pouco de sol, movimento, carinho e atenção. Não espere grandes milagres. O verdadeiro milagre é o corpo continuar te sustentando, mesmo depois de tudo. E, acima de tudo, não se esqueça: envelhecer é um privilégio. Muitos não chegam até aqui. Se você está vivendo os 70, celebre. Celebre cada dia, cada lembrança, cada passo que ainda pode dar. A vida depois dos 70 ainda pode ser cheia de energia, escolhas e alegrias. Basta olhar para o corpo não como um fardo, mas como um companheiro. Ele talvez não corra mais como antes, mas ainda te leva onde importa, aos abraços, aos encontros, aos momentos de paz. E se tem algo que o tempo ensina, é isso. O corpo pode mudar, mas a alma, essa continua jovem, curiosa e cheia de vontade de viver. Então, se você chegou até aqui comigo, quero te agradecer. Cuide do seu corpo com amor, respeite o ritmo dele e siga acreditando que ainda há muito o que viver. Deixe o seu comentário, conte como você tem cuidado de si e compartilhe esse vídeo com alguém que também está aprendendo a envelhecer com graça e sabedoria. Porque no fim das contas, o segredo não é lutar contra o tempo, é aprender a caminhar junto com ele.